Olá, meus caros alunos e amantes da história, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e a mais uma aula. E hoje eu escolhi tratar de um tema que eu acho que é muito importante para os estudos do Brasil colonial e para o Enem também. Hoje eu vou falar sobre a economia açucareira. Isso mesmo, hoje eu vou dar prosseguimento à nossa primeira aula sobre os modelos explicativos da economia colonial. Então, hoje é a sequência dessa primeira aula e nessa aula de hoje eu vou trazer algumas informações muito interessantes a respeito dos primórdios do açúcar no Brasil, sobre o processo de produção de açúcar e também sobre um conceito muito famoso, muito conhecido, que é o de sociedade patriarcal. Então vamos começar. Se você já chegou até aqui, deve imaginar que alguns conteúdos são importantes para entender o início do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Lembre que em história, os assuntos eles estão encadeados, tudo acontece como um longo processo histórico. Então foi entre as décadas de 1530, que marca o início da colonização, e 1570, que a produção do açúcar ele se estabelece, ele cria bases sólidas no Brasil. Ele também de um conteúdo muito importante. Em 1534 foi instituído o sistema de capitanias hereditárias. Então, os donatários eram os responsáveis por disseminar a cultura do açúcar pelas suas capitanias. E plantou-se açúcar de norte a sul do Brasil. Plantou-se açúcar em Pernambuco e em São Vicente, por exemplo. Com a introdução do governo geral, já na década de 40 do século XVI, nós vamos ter aí uma importância dada à região da Bahia, porque Salvador se transformou na sede do governo geral, então o recôncavo baiano foi aos poucos se tornando protagonista dentro dessa produção açucareira. Agora, você deve estar se perguntando, professora, qual era a mão de obra utilizada nos primeiros engenhos de açúcar, né? Esses primeiros engenhos, eles eram, vamos dizer assim, patrocinados pela coroa portuguesa, muitos foram implementados dessa maneira, com capitais estrangeiros também, e a mão de obra majoritária, podemos dizer assim, dos engenhos a princípio, era a mão de obra indígena, eram os chamados negros da terra. Então, esses indígenas eram escravizados, trabalhavam nesses engenhos. No entanto, ao longo do século XVI e início do XVII, houve uma progressiva, ou seja, uma substituição lenta dessa mão de obra indígena para a mão de obra africana. Então, por que os escravos indígenas, no princípio, eram os mais utilizados? Porque você imagine, é a mão de obra acessível, eles eram os nativos aqui da América, aqui do Brasil, e era uma mão de obra barata. A mão de obra africana vai se tornar mais cara porque era mais especializada e justamente por causa do tráfico negreiro, que vai se transformar em um dos pilares da nossa economia colonial. Quer dizer que entre 1540 e 1570 houve um apogeu da escravização do gentio brasileiro. No entanto, em 1570 houve a publicação de uma lei que transformava em ato ilegal o simples apresamento desses indígenas. O que a lei dizia? Que por guerra justa, você, colono, poderia adquirir os índios. Do mais, a justificativa da guerra justa e desse apresamento de cativos indígenas era o fato de que o índio ele não aceita a soberania da coroa portuguesa nas terras, ou ele não aceita a chegada dos missionários jesuítas, da introdução do catolicismo nas suas vidas. Esses eram outros motivos para iniciar essa chamada guerra justa aqui. De justa não tem nada, né, pessoal? Então, o que eu quero dizer é que até final do século XVI, a mão de obra nos engenhos ela é praticamente mista. Então, os primeiros escravos africanos começaram a chegar, mas não para trabalhar no campo. É isso mesmo. Esses primeiros escravos chegaram aqui como trabalhadores especializados, como criados. Eu acabei de falar dos primórdios da economia açucareira no Brasil e agora vamos dar uma atenção especial a um termo que é muito importante nesse contexto do Brasil colônia, que é a palavra engenho. A palavra engenho, ela tinha duas acepções, dois sentidos encontrados nas fontes, na literatura, historiografia, etc. Nós temos aí dois sentidos importantes. O primeiro é um sentido mais restrito, porque engenho dizia respeito à moenda que era utilizada para moer a cana-de-açúcar, produzir o caldo e etc.
Num segundo sentido, engenho passou a ser utilizado como sinônimo de sugar plantation, ou seja, aquela grande propriedade que era movimentada pela mão de obra escrava em clima tropical ou semitropical e produção voltada ao mercado externo. Então, engenho passou a significar unidade produtiva. Todo aquele complexo açucareiro que existia, Senzala, Casa Grande, Moenda e etc. Até as plantações, até a plantação de cana, o canavial, era incluído nesse significado do engenho. Além do mais, no Brasil colonial, nós podemos classificar os engenhos de acordo com 3 critérios que são interessantes. Primeiro, a localização. Segundo, a força motriz. E terceiro, no que diz respeito à propriedade. Primeiro, nós temos os engenhos que eram considerados do litoral, ou chamados à beira-mar, que eram os engenhos próximos de rios. Esses engenhos eram das tradicionais famílias da açucarocracia, que era a aristocracia do açúcar. Em torno desses engenhos se consolidaram as grandes famílias produtoras de açúcar. Depois começaram a ser introduzidos engenho mato adentro, ou seja, engenhos no interior. Então, no que diz respeito à localização, nós temos essas duas diferenciações. No que diz respeito à força motriz, ou seja, aquilo que move a moenda do engenho, nós temos os engenhos à força hidráulica, ou seja, com a força da água, e nós temos os engenhos movidos à tração animal. E, por fim, nós temos a classificação dos engenhos com relação à propriedade. Você tem a propriedade régia, propriedade corporativa ou propriedade privada. Vale lembrar que alguns engenhos eram de propriedade de ordens religiosas, e dentre essas nós podemos destacar os jesuítas, que, por exemplo, eram donos do engenho Sergipe. Isso mesmo, o engenho Sergipe, que não se localizava em Sergipe, localizava-se no Recôncavo Baiano, e que foi um dos engenhos mais conhecidos do período colonial. Uma curiosidade aí para vocês. Então você deve perceber que não existia somente o trabalho escravo dentro do engenho, mas também existia o trabalho de homens livres, carpinteiros, ferreiros, feitores, mestres de açúcar. Isso, haviam outras pessoas que dependiam da produção desse engenho, como os pequenos lavradores de cana. Eles se comprometiam a dar uma parte da produção ao senhor de engenho para que assim conseguisse utilizar todo o maquinário que seria necessário para produzir açúcar. O engenho era praticamente uma fábrica no meio do campo, porque você tem a soma da agricultura, ou seja, a plantação da cana-de-açúcar, e você tem o beneficiamento, que é outra etapa importante, que diz respeito a essa fase pré-industrial, a todo o maquinário que se tinha disponível para beneficiar e produzir o açúcar. Praticamente, entre os séculos XVI e o final do século XVIII, não houve mudança nesse processo de produção do açúcar. Também não houveram melhoramentos tão radicais assim. O cultivo da cana-de-açúcar era um trabalho relativamente simples, mas muito penoso. O início da safra, a cada ano, agitava a sociedade, né, de senhores a escravos, e estes últimos eram os que mais penavam no trabalho com o açúcar. Por quê? Você já deve imaginar, sofriam castigos físicos, a violência e etc. Além de ter uma jornada de trabalho muito exaustiva, porque o engenho ele não para. Então, durante a época de safra, de colheita, o engenho ele mantém um trabalho ininterrupto, ou seja, o trabalho não para. Então, os cativos eles revezavam-se em turnos para que o trabalho não parasse. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o que era o engenho. Então, nós temos aqui uma pintura, uma representação do que seria um engenho no Brasil colonial, e vou explicar para vocês quais eram as principais etapas da produção de açúcar no engenho, certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Vou abrir aqui a imagem, certo? Vou dar um zoom nas áreas que mais interessam. Vou começar mostrando para vocês essa região aqui, ó. Essa região aqui era muito importante para a produção açucareira porque dizia respeito às terras, ao cultivo da cana-de-açúcar, à agricultura, dizia respeito ao canavial. Observe que você tem trabalhadores aqui cortando a cana-de-açúcar, que, como eu já falei, demorava entre 14 e 18 meses para estar pronta
para estar amadurecida. E aí, nesse canavial, os homens, os escravos, eles cortavam a cana com uma foice e as mulheres atuavam no processo de organização dessa cana em feixes. Esses feixes eram colocados nos carros de boi, como vocês podem ver aqui na imagem, e o carro de boi ou o barco, também importante, porque muitos engenhos, como eu disse, ficavam próximos aos rios, e aí esses carros de bois levavam essa cana-de-açúcar até a moenda. Observe que aqui ao fundo tem, que eu estou mexendo aqui para vocês observarem. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Nós temos a senzala. A senzala era a habitação dos escravos. Observe que sempre na historiografia a gente sempre escuta casa grande versus senzala, ou seja, casa grande era a habitação do senhor e senzala a habitação dos escravos, ou seja, os escravos viviam separados dos seus senhores. Subindo aqui no engenho, nós temos a edificação conhecida como Casa Grande. Observe como era diferente a Casa Grande, a sua estrutura, a sua imponência da senzala. Aqui no cavalo você tem um homem com a capa, provavelmente podia ser um feitor, um capitão do mato. Aqui nós temos outros trabalhadores que cortavam a lenha também necessária ao trabalho no engenho. Os carros de bois, como eu falei, que transportavam a cana-de-açúcar em feixes até a moenda. Então, veja, você tem o cultivo, você tem o cortar da cana no canavial, você tem o transporte da cana nos carros de bois e você tem, finalmente, a chegada dela à fase de beneficiamento. Então, aqui, ó, vocês podem observar, nós temos um exemplo de um engenho que tem a sua moenda movida por tração animal. Então, essa casa aqui que vocês estão vendo, ela abrigava o maquinário necessário para fazer a moenda. Nessa moenda, que era, vocês podem ver, manipulada pelos trabalhadores escravos, aqui na imagem você vê homens, mas esse trabalho era feito essencialmente por cativas mulheres. A cana era comprimida nesses tambores brancos aqui que vocês estão vendo, e os bois eram responsáveis por dar a força motriz para fazer essa moenda da cana. Precisava mais ou menos de 60 bois para que isso fosse possível. Então a cana era comprimida nesses tambores. O caldo que saía dessa compressão, como vocês podem ver aqui, ó, era levado para esse outro processo aqui. Então chegava a vez do trabalho nas caldeiras e apenas homens realizavam esse trabalho porque era um trabalho muito perigoso, muito complicado. Então você vê aqui, ó, as lenhas alimentavam as fornalhas e o caldo do açúcar ele era cozido nesses tachos e caldeiras de cobre. Então ele era cozido até se transformar no chamado melaço. Então, a partir daqui, observe que nessa parte o trabalho já fica mais especializado. Então, você tem aí a atuação de trabalhadores livres, como, por exemplo, os mestres de açúcar, que ficavam aí de olho, sabiam o ponto necessário e bom desse açúcar. Então, eles saíam aqui da caldeira e iam para outra etapa, que era a etapa de purgar. Eles iam para a casa de purgar. Purgar significa purificar. Então, esse melaço era despejado nessas formas de barro. Elas tinham um aspecto parecido com um sino. E o açúcar ficava lá dentro, né, para que acontecesse a cristalização. Então, esse melaço descia por um orifício que se tinha no fundo dessas formas e depois de um certo tempo, depois de mais de 30 dias, o açúcar era colocado para secar ao sol, depois era desenformado, ou seja, tirado das formas, e aí você pode ver, ó, duas tonalidades. Esse açúcar mais escuro, que era o açúcar mascavado ou mascavo, que tinha um valor comercial menor, era de menor qualidade, e você tem o açúcar branco, que era o açúcar mais valorizado pelos senhores de engenho. Então,
Com 15 dias de purgação, você já tem o açúcar mascavo, só que aí os senhores preferiam deixar mais tempo, né, nesse processo para que você tenha um açúcar mais branco. Então, esse montinho aqui de açúcar que vocês estão vendo era chamado de pães de açúcar. Esse que era o famoso pães de açúcar. Então, eles eram retirados das formas e colocados assim, ó, ao sol, para ficar bem sequinho. Depois que ele estava bem seco, esse açúcar, ele era encaixotado, ou seja, colocado em caixas de madeiras e, por fim, seria transferido, seria levado ao porto. E daí você já sabe, esse açúcar era destinado ao mercado externo, principalmente os mercados da Europa, certo? E agora, para encerrar a nossa aula, eu vou falar de um conceito muito importante, que é o conceito de patriarcalismo e sociedade patriarcal. Esse conceito foi criado pelo sociólogo, ensaísta, desenhista Gilberto Freire. Como vocês podem observar no slide aí, que eu coloquei na tela, nós temos duas imagens que são pinturas de Debré, um artista francês que estava no Brasil na época. E essas imagens, elas representam basicamente o sentido da família patriarcal, dessa família nuclear, dessa família extensa. Freire diz que a espinha dorsal da sociedade era justamente essa família patriarcal. Onde essa família se localizava, podemos dizer assim, na casa grande. E aí você tem a relação que sedimentava essa sociedade no Brasil colônia, essa relação de opostos que eram o senhor e o escravo. Essa sociedade do Brasil colônia, ela é multirracial e ela é profundamente hierarquizada. Isso não quer dizer que você não poderia ascender socialmente, mas era uma coisa muito difícil de acontecer. Então aí no slide nós temos aí a Casa Grande, completada pela senzala, representa todo um sistema econômico, social e político. No entanto, vale ressaltar que algumas pesquisas apontam que a família patriarcal extensa, ela realmente foi um modelo muito importante para o Brasil colônia. No entanto, não era o único modelo de família existente. E nessa família patriarcal, o patriarca, que é o pai, é o cabeça da família. E as mulheres geralmente aparecem como submissas, mas nem tanto. Sempre tem as exceções na vida cotidiana, então você não pode esquecer disso. Era uma família extensa, como eu falei, você tem, além do núcleo familiar básico, pai, mãe, filhos, você tem aí uma extensa, uma variedade de pessoas que estão agregadas a essa família. Você tem o escravo, você tem afilhado, você tem compadre, até os próprios padres que passavam também pelas fazendas, pelos engenhos. Então você tem uma família aí extensa, que se une pelos laços de parentesco e os laços consanguíneos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou falar sobre a União Ibérica, certo? Caso você ainda não seja inscrito no meu canal, aproveite para se inscrever, para curtir, comentar, compartilhar. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, certo? Sigam-me no Instagram, @brunamorrana e @estudando.história. Então é isso, até a próxima aula e tchau, tchau.